Olá, senhoras e senhores. Nesta nossa videoaula nós aprenderemos a instalar um servidor DHCP e a configurá-lo. Nós acabamos de instalar um domínio na nossa rede, promovemos o nosso servidor a controlador de domínio. Nós podemos ver agora lá no nome do computador que esse computador pertence ao domínio akbar.local. O nome dele é servidor.akbar.local. Vemos aqui nas ferramentas administrativas que o DNS já está instalado, foi instalado quando o computador foi promovido a controlador de domínio. Eu venho aqui em zona de pesquisa direta, clico aqui no nome do meu domínio, já vejo lá que ele já tem um registro para o computador servidor, o 92.168.0.1, está tudo ok, Então agora eu preciso instalar um servidor DHCP na minha rede para que os computadores clientes da minha rede possam pegar o endereço IP automaticamente. Então, para fazer isso, eu clico em iniciar, vou no painel do controle, adicionar e remover programas, adicionar e remover componentes do Windows. Vou lá em serviços de rede. Cuidado para não clicar em cima do quadradinho, pois aí vão ser marcados todos os serviços de rede. Clico em cima do nome do serviço de rede, clico em detalhes. Vemos que o DNS já está lá marcado, instalado. Marcamos agora o DHCP. Na nossa rede, se eu quisesse instalar o servidor WINS, que também é um servidor de nomes como o DNS, mas para nomes NetBIOS, eu também marcaria aqui. Na nossa rede não vai ser preciso, pois nós não temos programas antigos baseados em DOS e que precisem de nomes NetBIOS para funcionar. Então temos instalado o servidor DNS e agora selecionamos para instalar o DHCP. Clicamos em OK, avançar. Aguardamos a finalização da instalação do servidor DHCP. Terminada a instalação, clicamos em finalizar. Ok, então já temos um DHCP instalado. Clicamos lá em iniciar, ferramentas administrativas, e já vemos aqui o atalho aqui para o snap-in do DHCP. Clicamos lá em DHCP, já instalar servidor.akbar.local. Clico aqui no sinalzinho de mais ao lado do servidor. Observe que ele está vermelhinho com a seta para baixo, não foi configurado ainda nenhum escopo nesse servidor. Então eu clico nele com o botão direito, clico lá em novo escopo, ele me abre um assistente, eu clico em avançar, coloco aqui um nome para o escopo, colocaria aqui o mesmo nome da empresa, no caso akbar.local, descrição aqui, só se eu tivesse muitos servidores, esse servidor de DHCP servisse a muitas redes, então eu tivesse muitos escopos configurados aqui, então era interessante que eu colocasse uma descrição: esse escopo pertence a essa rede, esse escopo àquela rede, tal. Como não é o nosso caso aqui, basta colocar lá o nome da empresa que você colocou, o nome do domínio. Então akbar.local, mando avançar. Aqui eu tenho que colocar uma faixa de endereços IPs da mesma faixa de endereço IP que está no servidor. Depois as máquinas, para estarem na mesma rede, precisam estar na mesma faixa de endereço IP e com a mesma máscara de subrede. Como eu escolhi o endereço 92.168.0.1 para o meu servidor, então eu começarei dizendo aqui para o meu DHCP que ele comece distribuindo endereços a partir do 92.168.0.2. Lembrando que nossa rede só tem 50 máquinas, então se eu colocar aqui até o 0100 é mais que suficiente para a minha rede. Observe que lá embaixo ele já automaticamente colocou o comprimento da máscara de subrede como sendo de 24 bits, ou seja, 255.255.255.0. É isso mesmo, eu estou dizendo para o meu DHCP distribuir endereços que vão do 02 até o 0100 com essa máscara de subrede. Mando avançar. Aqui nessa tela serviria para eu adicionar exclusões, ou seja, se eu precisasse dentro dessa faixa de IP que eu escolhi de 02 até 0100 que ele não distribuísse alguns endereços IPs por algum motivo, porque
tem algum computador ou alguma impressora que precisa ter um endereço fixo no meio desses meus endereços aí, eu adicionaria aqui a exclusão que eu precisasse. Como no nosso exemplo a gente não vai ter nenhuma exclusão, então mando avançar. Aqui ele está dizendo que o tempo de duração, né, da concessão do endereço IP será de 8 dias, eu deixo aí marcado aí por default, por padrão, mando avançar. E aqui ele me pergunta se eu quero configurar as opções do DHCP agora. Que opções são essas? Eu preciso dizer qual é o roteador padrão, Default Gateway, eu preciso dizer quem é o servidor DNS, servidor Win, se tiver instalado. Então sim, eu quero configurar essas opções agora. Clico em avançar e digo lá, o endereço do gateway, nós colocaríamos o endereço do servidor de internet, que no nosso caso vai ser o mesmo endereço do nosso servidor. Quando avançar, o nome do domínio é akibar.local, eu coloco lá em cima no domínio pai. O nome do servidor é servidor, né? Eu mando ele resolver aqui, ele já resolve o endereço do nome servidor para 192.168.0.1. Está correto, é o nosso caso aqui, mando adicionar, avanço. Servidor WIS a gente não instalou, a gente não vai precisar, tem um servidor do WIS na nossa rede, então não coloco nada aqui. Mando avançar, quer ativar esse escopo agora? Sim, né? Mando avançar e finalizar. Observe que meu servidor agora tem um escopo, né? Clicando aqui nessa setinha de mais ao lado do nome escopo, eu vejo agora o pool de endereços que eu escolhi, do 9.12.168.02 até o 9.12.168.0.100. Por enquanto, nenhuma concessão está ativa, né? Porque nenhum computador ainda pegou o endereço IP, solicitou o endereço IP desse meu servidor. Reservas, eu não criei nenhuma reserva. E as opções do escopo que foi configurei, que foi o roteador, né? O Default Gateway, o Gateway padrão, 9.12.168.0.1. O servidor DNS foi o 9.12.168.0.1. E o nome do domínio DNS é akibar.local. Agora eu preciso autorizar o meu servidor. Então o que é que eu faço? Clico nele com o botão direito e venho em autorizar. Nesse momento ele deveria ficar verdinho aqui, mas por algum motivo esse bug sempre acontece. Então nós fechamos a janela, clicamos em iniciar de novo, ferramentas administrativas, lá em DHCP. Observe que ele agora está verdinho, então significa que o meu DHCP está funcionando. Bom, senhoras e senhores, esse foi a videoaula sobre DHCP. Espero que seja útil para os senhores. E até a próxima videoaula.